Nós leremos o versículo 13, 14, 15 e 16. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga peraí. Então todos encontraram. Vamos à leitura da palavra. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém. Poder sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou feliz em retornar aqui. Eu já fui convidado algumas vezes para estar ministrando aqui aos jovens, também para a igreja, e mais uma vez nós estamos aqui. Quando eu vim, eu já vim solteiro não, né? Já vim sem filhos, já estava casado, já vim sem filhos, já vim com filha, a primeira filha estava até em casa, a esposa nem pôde vir porque era muito pequena e naquela época só tinha moto, aí fica difícil carregar trem na moto, né? Aí agora eu estou retornando também mais uma vez e agora eu estou com a segunda filha também. E hoje veio todo mundo, né? A mulher mais bonita da igreja está sentada ali. Não só daqui, da de lá também, e da cidade também, tá? Porque aí você pode estender a todo o planeta, porque não existe mulher mais bonita que ela. E nós vamos falar justamente sobre isso, família, não sobre a mulher bonita, mas sobre o Senhor. Amém, irmãos e irmãs? E nós estamos falando sobre família, e foi para isso que nós fomos convidados, oramos ao Senhor, para que o Senhor pudesse nos dar uma palavra, para que nós pudéssemos estar compartilhando aqui, tanto vocês quanto eu, sermos abençoados, justamente falando sobre família, e o tema dessa mensagem é família, sal da terra e luz do mundo. Quando nós olhamos para esse texto, e nós muitas vezes imaginamos que o Sermão do Monte ele é apenas resumido às 9 bem-aventuranças que nós encontramos no início do capítulo 5, que vai falar sobre bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, e assim nós vamos encontrar as 9 bem-aventuranças, e a grande maioria das pessoas resume o Sermão do Monte apenas nessas 9 bem-aventuranças. Mas não são apenas as 9 bem-aventuranças, porque começa no capítulo 5 e vai finalizar esse sermão lá no capítulo 7, falando sobre as duas casas, uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. E quando nós olhamos para esse texto, e ele é um texto muito conhecido, o Sermão do Monte ele foi pregado por uma pessoa muito especial. Uma pessoa que às vezes você não imagina que pregou, ou que pregou tantas outras coisas, mas nós não atribuímos às vezes a autoria desse sermão a ele. Foi o próprio Senhor Jesus quem pregou esse sermão. Não apenas esse, mas ele pregou sobre tantas outras coisas também, e muitas vezes ele pregou para pessoas de forma individual. Como ele pregou para Pedro, nós olhamos no final do Evangelho de João, Jesus pregando para Pedro, depois que ele havia ressuscitado. Quando ele fala para Pedro, assim, Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Senhor, eu te amo. E ele faz isso por 3 vezes. Na terceira vez, Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu realmente te amo. E aí o Senhor pede para que ele possa apacentar as ovelhas dele. O Senhor Jesus já pregou até mesmo sem dizer uma única palavra. Quando ele estava na cruz, nós temos o ladrão um à direita, o outro à esquerda. Jesus não pregou para aquele ladrão, mas o seu testemunho, a forma como ele agia ao estar sendo crucificado, fez com que um dos dois, e 50% havia se convertido, ou haveria que se converter ali naquele sermão. Ele diz para o Senhor Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que é que Jesus diz para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse nada, mas ele pregou com o seu testemunho, ele pregou com as suas atitudes, e muitas vezes eu e você nós não precisamos dizer absolutamente nada. Mas o nosso testemunho, como nós nos comportamos, quando nós nos comportamos quando saímos da igreja, quando nós saímos de casa, quando nós estamos na universidade, no trabalho ou na reunião familiar,
ou nas redes sociais, porque hoje também é muito comum, nós precisamos testemunhar o Senhor. Às vezes não precisamos dizer nada, mas as pessoas, ao olharem para nós, elas perceberão que nós somos completamente diferentes, porque nós somos um novo homem, uma nova mulher, transformada, regenerada, através daquilo que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Por isso, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, e se você manter a sua Bíblia aberta e for acompanhando comigo, tá? Por favor, o Senhor Jesus, ele está pregando primeiramente e especificamente para os seus discípulos. Veja o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo sentado, seus discípulos aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo aos discípulos. E aí é quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E quando nós olhamos para isso, fica bem evidente ao ler o texto, que o Senhor Jesus estava pregando aos seus discípulos como eles devem e como eles podem e devem proceder enquanto estão vivendo aqui nesse mundo. O Sermão do Monte, ele nos traz grandes e profundos ensinamentos. Aí você vai acompanhar comigo, por favor, o subtítulo, se a sua tiver, aí como a minha. Alguns variam um pouquinho por causa da tradução, mas veja o sermão que o Senhor Jesus ele está pregando, começando aí no capítulo 5, a partir do verso de número 17. O Senhor Jesus ele começa a falar sobre a obediência dos mandamentos. Você perceberá que vai do versículo 17 até o versículo de número 20. Depois ele fala sobre o homicídio, começa do versículo 1, vai até o versículo de número 26, e aí ele vai discorrendo sobre outras coisas que nós encontramos no Sermão do Monte. Ele vai falar sobre os juramentos, ele vai falar sobre o dever de amar os nossos inimigos, ele vai falar sobre as riquezas e as preocupações que todos nós precisamos ter com relação aos bens materiais. Ele vai falar sobre o juízo, fala também sobre o julgamento precipitado, ele fala sobre a profanação daquilo que é santo e nos fala também sobre os falsos profetas. O Senhor Jesus está falando tudo isso dentro do Sermão do Monte. E tudo isso que nós estamos vendo, ele falando sobre a lei, falando sobre homicídio, falando sobre adultério, falando sobre juramentos, falando sobre inimigos e devemos amá-los, você vai perceber que tudo isso faz parte da nossa sociedade e hoje ainda continua fazendo parte, porque nós encontramos pessoas que não querem obedecer à lei do Senhor, nós encontramos pessoas que estão logo ali no serrotão, que mataram outras pessoas, cometeram suicídio, e você deve pensar assim, quem matou uma pessoa realmente deve estar no serrotão, amém? Deve ou não deve? Amém, irmãos? Amém. Matou, precisa ser preso, certo? Não é isso que diz a palavra? Mas você sabe que se você também e eu também, nós podemos matar e não ser preso? Porque Jesus ele diz para nós que nós não precisamos cometer o ato. Se pensamos, já matamos alguém. Esse miserável merecia morrer. Já estamos matando essa pessoa. Você não precisa, os casados, já que estamos em família, deixa eu ver se criança, só a pequenininha aqui não vai entender, está gravando também, precisa tomar cuidado com isso. Quando nós adulteramos, não necessariamente precisamos ter um contato físico com essa pessoa. Não precisamos sair daqui e nos relacionar fisicamente com essa pessoa. Pensamos, desejamos, já cometemos adultério com ela. E as pessoas dizem que os mandamentos, os 10 mandamentos são difíceis de cumprir. Imagine quando o Senhor Jesus falou sobre esses dois, ou sobre isso que nós não precisamos necessariamente, fisicamente nos encontrarmos com uma outra pessoa para nos relacionarmos com ela, para nós cometermos adultério. Mas se nós pensamos na mulher que não é minha, se a minha mulher pensou num homem, num marido que não é o dela e desejou estar com ela, ela comete adultério, ela está quebrando um dos 10 mandamentos que foi colocado pelo Senhor Deus quando entregou a Moisés e entregou ao seu povo. Veja como o Senhor ele nos aperta para que nós sejamos ainda mais santos, para que nós cumpramos ainda mais fielmente a sua palavra. Então poderia ser que muitas pessoas, não só aquelas que foram pegas porque realmente mataram fisicamente uma pessoa, mas talvez muitos de nós também deveríamos estar lá no serrotão. Mas louvamos a Deus por causa da sua misericórdia, e Ele está falando justamente sobre essas questões aqui no Sermão do Monte, quando Ele diz para nós sobre nós amarmos os nossos inimigos. Quem é que gosta de amar o inimigo? Quem é que gosta de amar aquele que lhe persegue? Quem é que gosta de amar aquele que pisa no seu calo, que lhe causa o mal?
Aí, amados, você pensa junto comigo sobre isso. Imagine então se Jesus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos os nossos inimigos. Estaríamos aqui? Seríamos perdoados? Seríamos amados como Jesus nos amou? E outra, Jesus nos amou mesmo quando nós não queríamos. Efésios capítulo 2, ele nos trouxe vida quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez. E ele disse para nós fazermos o quê? A mesma coisa. Sede santos como eu sou santo. Eu estou sendo exemplo para que vocês sigam o meu exemplo. Por isso que nós não podemos dizer para os nossos filhos: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele vai fazer isso? É lógico que não. Ele pode até certo momento obedecer, mas depois ele vai estar fazendo exatamente as mesmas coisas que nós fazemos. E todos nós que somos pais aqui, nós sabemos que muitas vezes nós encontramos o nosso filho, a nossa filha, fazendo exatamente aquilo que nós fazemos, mesmo que nós não pedimos para que ela fizesse ou para que ele fizesse. Então, no Sermão do Monte, o Senhor vai nos trazendo todos esses problemas, podemos dizer assim, que a sociedade daquela época enfrentava, que as famílias daquela época enfrentavam, e que nós continuamos a enfrentar todos aqueles problemas, ou todos esses problemas que foram expostos aqui pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mas não apenas isso, o Senhor Jesus, ele nunca só falou a respeito dos problemas, até porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela denuncia o pecado, ela diz que eu e você somos pecadores, que eu e você, nós merecíamos ser lançados no inferno, e é exatamente para lá que nós iríamos, se não fosse a graça do Senhor Jesus. Ele denuncia o pecado, ele diz que nós precisamos dele, ele diz que nós somos pecadores, ele diz que nós somos, como podemos usar ali o texto de Apocalipse, ou até mesmo quando Jó diz: sou pobre, cego, miserável, pobre, cego e nu. Somos isso. Ele nunca escondeu nada disso. E aí nós podemos ser assim, amados irmãos e irmãs. Mas além de denunciar o nosso pecado, não fica apenas nisso, porque o salário do pecado é o quê? Mas o que é o dom gratuito de Deus? A vida eterna nele. Então ele denuncia o pecado, como ele está fazendo no Sermão do Monte, mas ele também anuncia a graça de Deus. E ele, é claro, o Senhor Jesus pregando, ele vai nos ensinar também como nós podemos lutar. E ele nos dá a possibilidade de nós vencermos o homicídio, de nós vencermos o adultério, de nós sabermos quais são e como eles são os falsos profetas, e ele vai nos dizer sobre os maus que nós vamos enfrentar, os problemas que nós iremos enfrentar, mas ele também vai nos ensinar como nós podemos vencer. E ainda dentro desse mesmo sermão, se você olhar aí a partir do versículo 5, o Senhor Jesus, ele traz algo muito importante para as nossas vidas. Ele nos ensina a orar. O Senhor Jesus, ele não ensinou a pregar, mas ele ensinou a orar. Nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor, ou nós estamos naquele automático, que aí se torna uma reza, deixa de ser uma oração. Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Ou como alguns dizem, né? Senhor, tira o mal, coloca o bem, em nome de Jesus, amém. Vamos me detonar lá no prato e abaixar a montanha. Podemos estar orando de noite: Senhor, muito obrigado pelo dia. Apagou. De tão cansado que muitas vezes nós estamos, e não estou falando, e não tenho nada contra isso, mas nós precisamos conversar com o nosso Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Como vamos ter intimidade entre marido e mulher? Como vamos ter intimidade entre marido ou pai e os seus filhos, se nós não conversarmos um com o outro? A mesma coisa se atribui ao Senhor. Como nós podemos conhecer o nosso Pai? Como nós podemos nos relacionar com Deus se nós não conversamos com Ele? Ele está conversando conosco. Aqui estão as palavras de Deus. Foram homens que escreveram, sim, mas é literalmente a palavra de Deus para nós. Deus falando conosco. Mas como é que nós vamos falar com Ele? Exatamente através da oração. E nós precisamos orar. Então no capítulo 6, a partir do versículo 5, lá encontramos o que? A oração do Pai Nosso. Amém? Se você ler a partir do versículo de número 9, comece a dizer a oração. E como é que ela é? Pai. Estão vindo para a escola dominicana, não, pastor? Acho que não, né? Então não querem falar o Pai Nosso? Vamos lá, todo mundo junto?
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não para não, vamos embora. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Todo mundo sabe essa oração, amém? Agora vejam comigo e não quero constrangê-los, eu só quero que vocês entendam o que o Senhor está falando. Qual de nós meditamos agora no que acabamos de falar? Qual de nós? Não é verdade? E muitas vezes nós fazemos a oração exatamente dessa mesma forma. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ou quando vai jogar futebol, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Os atletas ficam dessa forma, né? Aquela vibração, mas não estão nem preocupados com a oração, mas com o jogo que vai acontecer. E nós muitas vezes podemos estar fazendo exatamente a mesma coisa com esta oração e com aquela que nós fazemos individualmente. Eu e Deus, você e Deus, eu e a igreja, ou você somente, orando com sua família, com seus filhos, com seu esposo, sem meditar e sem prestar atenção naquilo que nós estamos orando, naquilo que nós estamos falando. E eu coloquei esse exemplo aqui só para nós entendermos que nós precisamos nos entregar verdadeiramente naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que estamos fazendo. Foi falado pela nossa irmã Catiúcia. Ela falou o quê? Que orou ao Senhor, que ela colocou diante do Senhor. E que muitas vezes nós não precisamos estar passando pelo problema, como disse o nosso querido pastor, pelo problema para buscar Deus. Ah, eu estou em dificuldade? Irmãos, ora por mim. Vai ter vigília? Eu vou. Vai ter jejum? Eu vou. Vai ter culto segunda? Eu vou. Terça também? Eu vou também. Quarta? Também. Quinta, sexta, sábado, domingo? Eu vou todos os dias. Mas quando tudo está bem, quantos fazem como aquele samaritano que era leproso e voltou para agradecer o Senhor? Eram 10. Um voltou. E nem judeu ele era. Que é claro, o Senhor Jesus estava mostrando para nós através daquele exemplo, daquilo que verdadeiramente aconteceu, que todos nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor como família. Obrigado pelo pai, obrigado pela mãe, obrigado pelo filho, obrigado pela filha, obrigado pelo pão, obrigado só pelo cuscuz, obrigado por qualquer coisa que eu tenho. Senhor, obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Nós precisamos ser assim, amados. Nossa família está construída e só a temos porque é projeto de Deus. Aleluia. Foi Deus que criou a família, não fomos nós. Olha para a primeira família da história da humanidade. Adão e Eva, criados por quem? Por Deus. E qual foi a primeira investida do diabo? Foi contra quem? Contra a família. Levou Eva, enganando ela a pecar. Depois o nosso querido Adão poderia ter dito: você se vira agora, Eva. Mas o que ele fez? Foi lá e comeu do fruto também. Se fosse eu e você que estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Porque qual de nós aqui sabemos que não devemos pecar? Todos nós sabemos. Sabemos ou não sabemos? E qual de nós não pecamos? Todos nós pecamos. Então nós ficamos atribuindo a culpa a Eva, mas eu e você somos iguais. Pecamos do mesmo jeito. E o apóstolo Paulo diz o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu faço o quê? O mal. Não boto o dedo na tomada. O que a gente vai fazer? Enfiar o dedo na tomada. Nós temos essa tendência. Nós temos essa inclinação para o mal. Até o dia que nós conhecemos a Jesus e passamos a lutar contra isso. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar e nós precisamos orar cada vez mais. Porque quanto mais nós oramos, mais próximo nós estamos do Senhor, mais íntimo nós estamos do Senhor. E não apenas a orar, mas Ele nos ensina também a fazer o quê? Jejuar. Dedicar tempo ao Senhor. Mortificar a nossa carne e dizer para ela: quem manda em você sou eu. E quem manda em mim e em você é o meu Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. A partir do verso 16 ele começa a falar sobre o que nós devemos fazer também, que é jejuar. E aí ele nos ensina algo muito importante. Ainda falando sobre a oração, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de
número 7, o Senhor Jesus, ele nos ensina a não desistir. Não desistir, mas persistir. A partir do versículo 7, eu queria só ler umas partes. Aqui, por favor, amados, acompanhem comigo aí. Mateus capítulo 7, do 7 até o 12, vamos ler toda essa parte, por favor. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que pedires, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Estamos falando sobre família, amém, irmãos e irmãs? Se o teu filho pedir uma pedra para comer, você vai dar? Se o teu filho pedir uma cobra, você vai dar no lugar do peixe? Quantas vezes os nossos filhos, pai, me dá isso, e você sabe que não é bom? O que você diz? Tá bom, pode pegar, pode fazer. É claro que não. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, que nunca erra. Se Ele tirou das nossas vidas, não é bom, não era para estar lá. Se Ele colocou em nossas vidas, é maravilhoso, deve estar lá, porque o Senhor não erra quando tira, não erra quando coloca, não erra quando diz para esperar, Ele não erra em momento algum. E nós precisamos confiar nisso, confiar nesse Deus. Fé é isso, acreditar nas coisas que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo muitas coisas. Deus prometeu a Abraão, eu vou lhe dar um filho. Ele não estava vendo, mas estava crendo. Deus prometeu a Moisés, eu vou tirar o povo da terra, da escravidão, eu vou levar para a terra prometida. Ele não via. As possibilidades diziam tudo ao contrário. Mas ele, apesar das dificuldades que eles encontraram, muitas vezes até mesmo duvidar, mas eles permaneceram firmes nas promessas que Deus havia dado para eles. Nós também somos assim. Nós não somos diferentes de Moisés. Nós não somos diferentes de Abraão. Porque nós recebemos promessas de Deus. E muitas vezes, devido às dificuldades e os problemas, o que acontece? Rapaz, eu acho que isso não era de Deus não. Eu acho que era do diabo. Porque se fosse de Deus, estava dando certo. Aí você diz para mim aqui e pensa comigo. Quem foi que disse que Deus deixaria que todas as coisas fossem? Eu quero, receba. Eu vou buscar, eu vou achar imediatamente. Quem foi que disse que Deus nos daria vida fácil? Olha o que ele fala em sua palavra. Veja só comigo aqui, por favor, no final do versículo do capítulo 5. Final não, é? Desculpa. Capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Por favor, veja o que o Senhor diz. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por causa de quem? Por causa do Senhor, por minha causa. Aí ele diz no versículo 12: alegrai-vos e exultai, pois vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, eu não acredito nesse evangelho que está sendo pregado hoje em dia, de que você deve vir ao Senhor, ir para uma igreja, conhecer a Jesus e ficar da mesma forma que você estava lá no mundo. Esse Jesus que eu sirvo não é esse Jesus que tem sido pregado. Um Jesus que não transforma, um Jesus que não salva, um Jesus que não liberta, um Jesus que não restaura, um Jesus que permanece, você permanece da mesma forma. Não existe isso. Pelo menos o meu Jesus, esse que está na palavra, eu não acredito que ele seja dessa forma. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós já reconhecemos que nós somos os miseráveis, que nós não prestamos para nada, que a nossa vida não vale nada, que nós somos pó, como diz a palavra, e ao pó nós retornaremos. E nós vamos sendo moldados segundo a sua vontade. Nós vamos sendo transformados segundo a sua vontade. O nosso caráter, que não é um caráter bom, o Senhor começa a transformar. É só olhar para o fruto do Espírito Santo. Paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, paciência. Todos nós temos isso.
uns em menor quantidade, outros em maior quantidade, mas a cada dia o Senhor vai moldando o nosso caráter, vai transformando as nossas vidas, até que nós cheguemos naquele patamar que nós queremos. Uma coisa muito importante que nós precisamos saber, você e eu, nós não seremos perfeitos enquanto estivermos vivendo aqui. Não tem como. Já partimos de qual princípio? Todos nós somos pecadores. Não tem como uma coisa imperfeita ser perfeita aqui, enquanto estamos aqui. Mas nós temos um exemplo de perfeição, Cristo Jesus. E a cada dia nós vamos lutando, buscando ser como Ele foi. Porque um dia sim, quando Ele retornar para nos buscar, aí Ele vai nos transformar completamente, nos dar um corpo completamente transformado. E nós seremos transformados de uma forma tão grande, porque nós iremos subir e ser levados para o céu, para morar com Ele na Nova Jerusalém. E aí sim, nós seremos totalmente, completamente perfeitos. Mas somente quando estivermos lá. Mas isso não justifica que nós não iremos lutar, que nós não iremos buscar, que nós não iremos olhar para o exemplo perfeito para que sejamos perfeitos. Precisamos fazer isso todos os dias e em todos os momentos. E aí o Senhor Jesus, Ele continua nos ensinando a vencer os problemas. Jesus nos ensina a orar, a persistir na oração, como Ele também nos ensina, do capítulo 7, versículo 13 e 14, Ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, e Ele vai falar que nós devemos entrar por uma porta, e essa porta é aquela porta estreitinha, a porta apertada, que o caminho é difícil, e poucos serão os que vão passar por essa porta. E aí a partir do versículo 24 do capítulo 7, é quando Jesus ele diz para nós que a nossa casa deve ser edificada sobre a rocha, e nossa casa pode também estar sendo edificada sobre a areia. E aí nós olhamos o exemplo ali, e é claro, ele está falando a respeito das nossas vidas. Nossa casa deve estar edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Amém, irmãos e irmãs? O pastor disse que eu posso ir até meia-noite, até 8h35. Isso só foi a introdução. Louvado seja Deus. Como eu li um texto e não vou deixar de pregar no texto, é claro. Nós vamos falar ainda sobre esse texto que nós lemos, sobre o sal da terra e luz do mundo. E em primeiro lugar, veja só, qual é a influência e a responsabilidade da família nesse mundo? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a influência da sua família, da minha família, das nossas famílias e a nossa responsabilidade enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo? Talvez você pense, não, minha responsabilidade é só com minha esposa, com minhas filhas e acabou. Talvez você pense isso e talvez nós tenhamos isso no coração, que a minha responsabilidade é apenas com esses e mais ninguém. Mas o Senhor está dizendo para nós, e Ele afirma, vocês são o sal da terra. Amém, irmãos? Nós somos o sal da terra. O início do Sermão do Monte, Jesus ele vai dizer, quando ele está iniciando o Sermão do Monte, ele está dizendo o que nós somos. O que nós somos. Agora ele está dizendo para nós o que nós devemos fazer. Ele diz quem nós somos. Pobres, cegos, miseráveis. Ele diz que nós somos muitas coisas que nós vimos aqui enquanto estava falando aqui a título de início. Agora ele vai dizer para nós o que nós devemos fazer. E amados irmãos e irmãs, a influência. E hoje nós temos muito isso em evidência, né? O influencer tal usou uma calça de chapéu. Aí o que o povo começa a usar? Calça de chapéu. Porque ele tem muitos seguidores, ele tem muito isso, ele é um influencer conhecido, então todo mundo agora vai amarrar o cinto na testa e usar a calça como chapéu. Aí você vai ver um monte de gente andando com calça na cabeça. Porque ele tem o quê? Influência. Influência. Mas amados irmãos e irmãs, o sal ele tem a qualidade de dar gosto, de poder influenciar o quê? O gosto, os alimentos que estão ali naquela panela. Alguns aqui talvez já estejam comendo comida sem sal, tem que diminuir, né? Porque às vezes come demais, aí vai diminuindo. Mas alguém que já comeu uma comida com pouco sal, assim, você fala, mas é insosso, faltou um salzinho aqui no cuscuz, né? No ovo, né? A gente fica assim, rapaz, se tivesse um salzinho, estava melhor. Pois é, veja só, ele é um dos alimentos mais baratos da cesta básica,
mas é praticamente que dá gosto a tudo que a gente compra. É ou não é? Carninha sem sal, imagina aí você assando a carne e depois você comer ela sem sal. Ou aquele arrozinho, aquele manguzá, aquele franguinho, aquela galinha guisada, aquela graxa para lubrificar os esqueletos. Acho que é porque eu estou com fome, mas talvez seja isso. Aí você bota um salzinho, dá aquele negócio xoxinho assim, aí você bota o sal aí. Rapidinho a comida vira aquela outra coisa. Justamente por causa do poder da influência. Aí você imagina a sua família, a minha família, que tem o Espírito Santo de Deus, que temos Cristo Jesus, que eu e você chegamos na nossa casa e que nossos parentes não são crentes, estão xoxos, reclamando, falando mal da vida. E você chega lá como sal para dar gosto e fala sobre o poder de Deus, fala sobre o amor de Deus, e de repente todo mundo, é verdade, Deus pode todas as coisas, Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode libertar, e mais ainda, o Espírito Santo de Deus que convence, ele fala assim, eu quero mais servir a esse Deus que você serve. E aí nós alcançamos os nossos familiares, não por nossa causa, mas por causa do nome de Jesus. Porque agora nós estamos revestidos do sal do Senhor. Nós somos o poder de influenciar, como o sal tem o poder de influenciar os alimentos. E essa, amados irmãos e irmãs, é a nossa convocação como família cristã, de influenciar as famílias do mundo. Nós temos essa convocação. O Senhor atribuiu isso a nós, como família de Deus, família cristã. Nós devemos influenciar as famílias que temos no mundo. O sal é diferente daquilo que é aplicado, e essa diferença é que mostra o seu valor. Quando nós olhamos para o sal, ele é diferente de todos os alimentos. Mas quando ele é aplicado, quando ele coloca as suas características em evidência, é isso que vai diferenciar o sal de todos os outros alimentos. E é isso que nós precisamos ser. Nós somos famílias no mundo. Como os alimentos são todos do mesmo lugar. Mas nós precisamos exercer a diferença que temos com relação às outras famílias que não conhecem ao Senhor. Amados, então se o sal não fizer ou não faz aquilo que deve ser feito, ele deve ser o quê? Jogado fora. E o Senhor ele vai mais além, porque ele diz, mas se o sal perder as suas qualidades, para nada mais presta, senão para ser jogado fora, e o que mais? Pisado pelos homens. Qual de nós aqui não conhecemos uma família que já foi pisada pelos homens? Ou filho de alguém que tem sido pisado pelos homens, porque em algum momento aí da vida se rendeu às drogas, se rendeu à bebida, se rendeu à prostituição. Meu amigo fulano era tão gente boa, mas hoje é o miserável que é. Só vive nas drogas. Eu quero a distância das minhas filhas, eu quero a distância daqui da minha casa, eu não quero nem ver pintado de ouro. Porque perdeu o seu valor. O sal é da mesma forma. Quando ele não tem a sua salinidade, quando ele não tem mais o seu valor, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Eu não estou dizendo que essas pessoas devam ser jogadas fora e esquecidas, porque nós temos um Deus que pode trazer a salinidade, pode transformar. Não interessa onde a pessoa esteja, não interessa a situação que ela esteja vivendo, o Senhor pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Ele pode fazer isso. Por isso, amados irmãos e irmãs, a família cristã é diferente de todas as outras famílias, porque essa diferença precisa ser enfatizada. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nossa família, ela é completamente diferente de todas as outras que nós encontramos no mundo. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ela, no sentido de nos sentir superiores, ou de querer ficar acima, e muitas vezes menosprezando as outras famílias. Porque vocês vão de concordar comigo, que nós olhamos para tantas famílias espalhadas por aí, que são muito mais exemplos do que famílias que nós encontramos e são cristãs. Os filhos são mais educados, a esposa é educada, é uma pessoa digna de ser respeitada, o marido da mesma forma, nos negócios ele é fiel, ele é um homem íntegro, e muitas vezes é muito mais do que aqueles que nós falamos que são cristãos.
que o testemunho está completamente contrário ao que deveria ser. Todos nós sabemos disso. Isso não é nenhum segredo. Nós também temos as nossas dificuldades aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, não dentro da Igreja Doutrina Primitiva, mas de uma forma geral no meio cristão, nós temos as nossas dificuldades também. Até porque a igreja é composta de quem? Gente, de pessoas. Ela é perfeita até o dia em que entrou o primeiro homem ou a primeira mulher. Desse dia em diante, a igreja ela deixa de ser perfeita, porque nós somos imperfeitos e nós estamos sendo tratados a cada dia. Nós estamos sendo transformados a cada dia. Não necessariamente no dia que pisamos na igreja, no dia que levantamos a nossa mão, ou dissemos agora eu sou um cristão, não é a partir daquele dia em diante que você nunca mais vai pecar. Mas você vai sendo moldado, transformado, a cada dia vai tirando as mazelas, o Senhor vai tirando as mazelas, vai tirando aquilo que não presta e vai nos tornando um novo homem, uma nova mulher, não para a nossa glória, mas para a glória do nome dele, Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, deve existir na família cristã algumas características que diferenciam as nossas famílias das outras famílias. Eu coloquei aqui alguns exemplos para nós podermos analisarmos e que essa diferença entre a família cristã e qual deve ser a diferença entre a família cristã e aquela que não é uma família cristã. E aí eu queria que você pensasse comigo, você lembrasse da sua e lembrasse de algumas que estão cercando a sua família. Veja só, existe diferença no nosso casamento ou no casamento cristão e nos outros? Existe diferença na educação dos filhos cristãos? Existe diferença na vida espiritual cristã? Existe diferença no testemunho social cristão, no meio da sociedade? E hoje nós podemos até levar além, podemos dizer assim, existe diferença no testemunho virtual cristão? Porque tem gente que é crente na igreja, mas no Zap, no Instagram, no Face, só a graça de Deus. Será, amados, que nós temos diferenciado quem nós somos nesses aspectos? E é claro, só são alguns deles. Porque o cristão, ele precisa influenciar. E aí fica-nos a pergunta, os cristãos no nosso país hoje, e eu não vou levar nem para muito longe, eles influenciam mais ou são mais influenciados pelo mundo? Nós influenciamos mais ou somos mais influenciados? Nós damos mais testemunhos ou recebemos mais testemunhos dos de fora com relação a nós? Porque nós temos aí, já está passando de um terço da população brasileira. 50 milhões de evangélicos, 50 milhões de evangélicos que nós temos no país. Mas veja aí, nós temos visto que esses 50 têm influenciado o mundo, o país que nós estamos vivendo. Quando pensam em colocar uma lei como, por exemplo, vamos liberar a maconha, vamos liberar as drogas, não, mas peraí, antes eu preciso saber da opinião dos crentes. Eles estão preocupados com isso? Quando vão realizar uma festa, eu vou trazer para nós aqui. Vai ter uma festa lá em casa, ou eu vou fazer uma festa, ou alguém vai fazer uma festa, vamos supor, um parente meu vai fazer uma festa ali. Mas Ricardo não pede. Ricardo não compartilha com essas coisas que a gente faz. Então, peraí, vamos. Ô Ricardo, qual é a sua opinião quanto a isso? Nós temos isso, amados, porque nós temos uma vida digna diante do Senhor, ou simplesmente, Ricardo não liga para isso não, Ricardo faz o que quer. Quando chega aqui mais, ele até participa de tudo que a gente faz. Eu não estou dizendo que você não deva participar das coisas da sua família, mas nós devemos ir realmente, e precisamos ir, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes, e nós precisamos e temos essa responsabilidade, porque o sal ele tem um poder muito importante. Duas coisas muito importantes que nós precisamos saber sobre o sal. O sal ele tem de importante a função de impedir o quê? Acho que as senhoras mais antigas que cantaram aqui, né? Sabe que antigamente não tinha geladeira, o que fazia? Tome sal na carne para poder fazer o quê? Impedir a putrefação. Impedir que apodrecesse. E em consequência disso, preservar. Impedir o apodrecimento e ter a preservação. Eu e você somos sal, amém?
A nossa família é sal, amém? Amém. Nós estamos impedindo a putrefação das famílias desse mundo. Nós estamos preservando os valores cristãos, os valores da palavra de Deus nesse mundo. Se somos sal, o nosso papel, o nosso dever é impedir que o mundo apodreça. É impedir ou preservar as famílias desse mundo. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa influência. Nós devemos, amados irmãos e irmãs, como sal da terra, a nossa função, como família cristã, como família que é sal, nós temos a responsabilidade de preservar e de impedir o apodrecimento dessa sociedade. É nossa responsabilidade. Não é do mundo preservar o mundo, porque o mundo está vivendo cada vez mais pior. Mas é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E veja só como está acontecendo no mundo. E veja se não está sendo assim. A banalização do casamento. Casar para quê? Poxa, está nesse tempo, não existe isso mais não, gente. Não é hora de casar para quê? E banalizando o casamento, como se não tivesse nenhum valor, não valesse absolutamente de nada. Além de banalizar o casamento, olha a inversão dos valores. O que é certo hoje, é errado. O que é errado, é certo. Veja se não tem sido assim. A imoralidade, a pornografia. Qual homem que está aqui dentro não já viu uma mulher com metade da bunda de fora? Qual foi? Diga aí. Se às vezes você andar no centro de recreação, porque você levantar, tem que fazer isso, que todo mundo aqui sabe, os casados, que é pelo que o homem vê. O homem vê, ele é mexido por isso. E isso é todos nós, todos os homens aqui. Ele é mexido pelo que ele está vendo. E todos nós, eu e a minha esposa não gostam que eu fale isso, mas ela fala muito. Qual de nós aqui nunca vimos uma mulher com calcinha jeans? Porque o short é tão curto que parece mais uma calcinha do que uma roupa. Todos nós vemos isso. Qual de nós não temos acesso à pornografia quando pegamos o celular? Vamos passando rios, ou vamos passando qualquer coisa, ou estamos num grupo de WhatsApp da empresa ou de qualquer outra coisa e o pessoal envia o que não deve. Qual de nós que nunca vimos a pornografia? Antigamente, lá no passado, eu não sou tão velho assim, né, mas eu sou um pouquinho mais lá do passado, eu já passei dos 20, amém, irmãos? Amém. Eu já passei dos, não estou passando dos 40, tá? Quarta-feira, olhe por mim, quarta-feira eu faço 41. Olha só, lá no passado, nós não víamos, a não ser de 10 horas para frente, que era como se dizia, um horário que se pode passar alguma coisa além. Veja se meio-dia as crianças não estão vendo as mulheres seminuas, com os seios de fora, ou só com uma coisinha tampando um negócio aqui. Veja se não tem sido assim, amados. E o que é que nós temos feito para que isso não aconteça? Se a nossa responsabilidade é não permitir que estas coisas aconteçam. Porque é nossa responsabilidade impedir o apodrecimento da mente humana, em dizer que isso é normal, é natural, que pode ser assim. Nós não podemos conjugar com isso, comungar com isso. Nós precisamos ser sal da terra. Então a pornografia, o ativismo homossexual, eu não posso vestir as minhas meninas de rosa, porque elas têm que decidir se elas serão homem ou se elas serão mulher. Então Deus está errado ao fazer o homem e fazer a mulher e não fazer mais nada. Porque ele só fez homem e só fez mulher. Ele não fez nenhuma outra coisa. Homem é homem, mulher é mulher. O que passa disso é distorção da palavra de Deus. E aí nós temos essa luta, essa grande briga com relação à homossexualidade. E veja, pastor, nós não estamos obrigados a casar pessoas do mesmo sexo. Mas se eu fosse um juiz, e aí eu estou falando da lei, que fez direito e se tornou um juiz, eu seria, mesmo cristão, obrigado a casar. Ou recusaria e, consequentemente, sofreria as consequências com relação a isso. Porque hoje existe lei que obriga nós, ou os juízes, a justiça do país, casar pessoas do mesmo sexo. Aí nós estamos falando sobre influência, amém? Não é isso que nós estamos falando? Onde estava a influência dos 50 milhões de crentes nesse país?
para impedir que isso acontecesse. Se 50 milhões elegeu o presidente, um pouquinho mais, é claro, mas colocando em termos de números aí, 50 milhões elegeu um presidente, não tem força para quebrar uma lei. Se pelo menos fôssemos unidos, né? Que muitas vezes nós nem somos, ficamos brigando por causa de doutrina A, doutrina B, igreja A, igreja B, C e D, quando na realidade nós precisamos lutar por quem Cristo é e viver o que Cristo quer que vivamos. Aí sim nós teremos a influência de impedir que estas coisas aconteçam. E não pense que vai melhorar, vai piorar. As coisas irão piorar. Não vai ficar melhor. Mas nós precisamos continuar lutando. Quando a putrefação estava vindo, quando a preservação da carne estava caindo, coloque mais sal, para que cada vez mais vá se preservando e vai mantendo cada vez melhor, mais preservado e impeça a putrefação. Nós devemos cada vez mais nos encher do Senhor, para que quando as coisas estiverem ficando pior, nós sejamos aqueles que serão bênçãos para tantas outras famílias espalhadas na nossa rua, na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade. Amém, irmãos? Então precisamos lutar para preservar o que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou uma família, nos confiou fazer parte dessa família. Nós precisamos lutar para preservar. Qual é o marido que não quer preservar a mulher e quer preservar os filhos? Qual é a esposa que não quer preservar o marido e preservar os filhos? Como é que você faz parte de uma família e você e eu, nós não queremos preservar a nossa família? E vamos permitir que todas as coisas que vêm sobre ela aconteçam e destruam as nossas famílias. Todos nós aqui conhecemos alguém que teve a família destruída por causa do pecado, por causa da influência do mundo, por causa da influência do diabo. Todos nós conhecemos alguém. E todos nós sofremos investida todos os dias por causa que somos, porque somos família cristã. O diabo fica batendo o tempo todo, deixa sua mulher, arruma outra, faz isso de errado no trabalho, ou age assim, ou age assado, tu é besta, tu vai acreditar nisso, tu vai passar por isso. Todo dia nós somos tentados a viver assim. Todo dia. Vencemos hoje, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor me fortaleça para amanhã, que amanhã vai vir de novo. E assim nós seremos, e assim nós viveremos, e assim nós estaremos todos os dias, até o dia que o Senhor nos levar para estar com Ele na eternidade. Mas Ele nos prometeu algo: estarei convosco todos os dias. Todo dia eu vou estar com você. Todo dia, toda hora, todo momento, eu estarei com você. Ele disse isso para mim, Ele diz isso para você também. Ele vai estar conosco todos os dias. Está difícil? Eu estou aqui, Ricardo. O que você precisa? Eu quero isso eu não vou lhe dar. Continue aí, até você aprender mais um pouco. Eu vou lhe dar uma moldada, como fez com Jó. Jó era perfeito aos olhos humanos. Perfeito no sentido de íntegro, reto, temente a Deus, não estava fazendo nada. Simplesmente o diabo falou, que foi até citado, né? O diabo falou o quê? Está vendo aí? Só está bem com o carro de quê? Tem mulher, tem filhos, tem riqueza, tem saúde. Tá bom demais. Tira para ver se ele fica fiel. Se o Senhor deixar o diabo fazer isso conosco, vamos continuar fiel. Se o Senhor quiser levar as minhas duas maravilhas que estão aí na sala, uma de 10 e uma de 2, eu vou continuar fiel a Ele. E mais, morreu 10 uma vez. Foram 10 de uma vez. 10. E Jó fez o quê? Eu estou contigo, Senhor, e não abro. Mas não. Aí de repente, está muito rico ainda. Acho que dia demais, sem besteira. Daqui a pouco ele faz outros meninos aí, está tudo resolvido. Vê o vento e vê os ladrões pegando. Levou tudo. Não ficou nada. Era riquíssimo, ficou pobre. De maré, não tem na musiquinha. Ficou extremamente pobre. Sem filhos, sem riqueza. Ah, mas é um cara forte, vai trabalhar de novo, vai fazer menino de novo, vai ter a riqueza de novo, vai voltar. Vai lá, pode tocar na saúde dele, só não toca na sua vida. O que aconteceu? Raspava as feridas do corpo até virar um monte. Ficou completamente debilitado. Mas o que ele fez? Eu estou contigo, Jesus, e não abro. Eu duvido abrir. Eu fico com o Senhor, eu duvido abrir. O Senhor deu, o Senhor tirou. O que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho 2 filhas, não são minhas, é dele.
A minha esposa não é minha, é dele. A saúde é dele. A minha vida é dele. Aleluia. Precisamos entender isso. Se vier uma situação, não estou dizendo que alguém vai passar por isso, mas se vier, nós estamos firmados em quem? Nele. Como diz o final do Sermão do Monte, a nossa vida está alicerçada na rocha que é o Senhor. Jesus, a rocha eterna. Nós estamos alicerçados nele e qualquer um de nós podemos passar por isso. E como é que nós iremos viver diante disso? Por isso, amados, nós precisamos entender que a nossa família, ela precisa ter o poder de preservar e de evitar a putrefação das famílias que nós temos encontrado aqui no mundo. Amém, irmãos? Amém. Falta só mais 5 pontos, tá? É brincadeira, irmãos. Só para você acordar aí, amém? Amém? Vamos para o segundo ponto, já que falamos do sal. E o sal, ele não pode perder as suas qualidades, mas ele precisa manter as suas qualidades para poder evitar o apodrecimento e preservar também as famílias que nós estamos vivendo, já que estamos falando de família nesta noite. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, o texto ele nos fala sobre sal da terra e o que mais? Luz do mundo. A família cristã ela deve ser luz em meio às trevas. Luz em meio às trevas. Jesus ele disse, vocês são sal da terra, e agora ele diz, vocês são luz do mundo. O Senhor Jesus não estava dirigindo essa palavra, olha só, presta atenção. O Senhor Jesus ele não estava dirigindo essas palavras, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Ele não estava dirigindo essas palavras para as famílias de onde? Do mundo. Não são para as famílias do mundo. Ele estava falando para os seus discípulos. Ele estava direcionando a palavra, você é sal da terra, você é luz do mundo, para os crentes. Se ele estivesse pregando aqui hoje, era para mim e era para você também. Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Assim, com essas palavras, o Senhor Jesus não só estava falando para todas as famílias do mundo, mas estava falando principalmente para as famílias cristãs. Porque é nossa responsabilidade. A luz da família cristã não é uma luz própria. Todo mundo aqui passou pelas ciências aí da escola, né? Passou ali estudando. Todos nós sabemos que o satélite que nós temos, que é a Lua, ela não tem o quê? Luz própria. Ela brilha por causa de quem? Nós brilhamos por causa de quem? Do sol da justiça. Brilhamos por causa de Jesus. Se temos algum brilho, alguma coisa que presta em nós, por causa dele. Se alcançamos alguma coisa, por causa dele. Se somos alguma coisa, por causa dele. Porque ele é quem é. Nós só somos o que somos por causa de quem ele é e do que ele proporcionou para nós. Amém? Somos mais que vencedores? Amém. Por causa de quem? Cristo Jesus. Só vencemos por causa de Jesus. Se não for ele, nós não vencemos. Nós não alcançamos. Nós nem sequer... Respira fundo aí. Se eu pedir para respirar tão fundo, alguns até apagam. Porque, pensa num negócio bom. Quando a gente respira assim, tranquilamente, sem estar pensando em problemas e tudo mais, fica atrás daquele alívio, não é verdade? Só faz isso por causa de Jesus. Aleluia! É Ele que proporciona isso para a gente. É Ele que nos dá o fôlego de vida. Porque Mateus, esse mesmo Mateus, escrevendo nesse mesmo sermão, e o Senhor Jesus, ele disse que nós não podemos acrescentar 1 hora de duração às nossas vidas. Quantos de nós perdemos parentes queridos, pessoas que amamos, e falamos assim, rapaz, eu queria só mais 1 hora. Só mais uma oportunidade de falar com ela, ou com ele. Mas aquele foi o momento que o Senhor escolheu para levá-lo. Naquele dia, naquela hora, independente da forma, se foi de forma trágica ou de forma completamente suave, dormiu, acordou morto. Porque ninguém acorda morto, né? É só o jeito que a gente fala, né? Dormiu, no outro dia encontraram morto. Simplesmente isso, tranquilo, com um ar, muitas vezes, nós já vimos isso acontecer, com um ar assim de uma tranquilidade, de uma paz tremenda. Ah, mas como eu queria mais um tempinho. Não tem possibilidade. Ele que controla todas essas coisas. Ele que tem o poder sobre tudo isso. E aí nós precisamos entender que somos o que somos justamente por causa de Jesus. E se somos luz, e se a nossa família é luz e ela precisa ser, é justamente porque Cristo Jesus resplandece em nós agora.
E nós precisamos ter essa certeza, porque a luz que nós temos, ela não vem de nós não produzimos luz. A luz que nós temos, ela vem do Pai das luzes, como diz Tiago. E se você olhar aí, se você quiser abrir comigo, por favor, Efésios capítulo 5, versículo de número 8. Veja o que diz a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo 8 de Efésios. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como que? Filhos da luz. Andai como filhos da luz. E aí, como o Senhor está nos exortando, está nos acariciando, está nos amando, fica aqui a pergunta para nós também. Estamos andando como filho da luz? Como filha da luz? A nossa família, ela está andando como filhos da luz? Ou as pessoas olham para a nossa família, olham para nós como marido, como esposa, como filho? Não tem diferença nenhuma desse crente aí com as outras que não conhecem a Jesus. O comportamento do que não conhece a Jesus ainda é melhor do que isso aí. Nossa família tem passado por isso. Ou nós temos sido, como diz no primeiro ponto, temos sido sal, temos dado gosto, temos preservado, temos evitado a putrefação. Não, fulano, eu quero ouvir a opinião dele, porque a opinião dele conta muito para mim. Eu quero saber como é o comportamento dos filhos dele, porque o comportamento dos filhos dele tem sido exemplo para os meus filhos. O marido, a esposa, tem sido exemplo para a minha esposa, para o meu marido. Eu preciso saber disso, porque ele tem preservado, ele tem demonstrado que ele é um homem de Deus. E olha só como ele brilha. O comportamento dele é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa família que eu procuro nas outras e não encontro. Tem alguma coisa dentro dessa família que eu não sei explicar, mas eu preciso conhecer. Aí quando se aproxima de você, o que acontece? Você não está brilhando você, mas você está brilhando Jesus. E essa pessoa, assim como a irmã leva as pessoas para o EJC, para o SCC, nós levamos não porque queremos que ela fique na nossa igreja, mas porque lá é um encontro com quem? Com Cristo. E aí a pessoa vem nos procurar, querer saber o que está acontecendo conosco, ou que brilho diferente é esse. E aí a gente direciona toda essa atenção para quem? Para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. E aí a pessoa fala, esse Jesus eu quero. Esse Jesus que tirou você das drogas. Esse Jesus que tirou você da prostituição. Esse Jesus que transformou o seu casamento. Esse Jesus que tirou os seus filhos de onde estavam, hoje estão na igreja, estão servindo a esse Deus. É esse Deus que eu quero. É esse Deus que eu quero acreditar. Não é um Deus que não muda, que não transforma, que deixa as pessoas da mesma forma que estão. Não é o Jesus que eu creio. O Jesus que eu creio é esse Jesus transformador que transformou a vida de Paulo, que transformou a vida de Moisés, que transformou a vida de Pedro, que transformou a sua vida e que transformou a minha vida. É esse Jesus que nós cremos e nós precisamos crer, amados. Então, por causa de Jesus, a luz se torna parte integrante do nosso ser. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele afirma para nós que, a nosso respeito, que nós somos a luz do mundo também, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Foi falado sobre o vagalume aqui, né? O que incomoda o mundo? É a luz que temos? É, mas é nossa? Não, porque é a luz de Jesus. Quando estávamos no mundo, compartilhávamos da mesma coisa, o que acontecia? Não tinha problema nenhum. Ninguém brigava, ninguém reclamava, abraçava a gente, era aquela coisa maravilhosa. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, você não vai não, você está fora. Por quê? Porque agora você é da lei dos crentes. Então não dá certo para você não. Simplesmente por causa de quê? Do nome de Jesus. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Quantas vezes nós chamamos aqui, quem vivia lá no Passadão, vamos imaginar assim, lá na mesa de bar, vamos tomar uma? Poxa, qual é o dia, qual é a hora? Diz o lugar que eu vou agora. Não, é lá em João Pessoa, não tem problema não, eu vou de ônibus, eu arrumo a carona, não, eu vou tomar uma. Vamos lá na igreja, irmão? Eu vou. Quando chega a hora, cadê? Onde é que está? Nem aparece. Justamente por causa de quê?
Porque agora a luz de Cristo Jesus está brilhando em você, está brilhando na sua família. E muitas vezes nós somos excluídos, porque agora nós servimos um Deus que transformou as nossas vidas e quer que vivamos segundo a sua vontade. E quando dizemos para as pessoas, você, ou melhor, as pessoas dizem para nós, você só quer ser o quê? Santo, não é isso? E queremos ser mesmo. É isso mesmo. Por quê? Sede santos como que? Eu sou santo. Foi Jesus quem disse. Eu vou desobedecer a ele, eu estou lutando para ser santo. Não lhe menosprezando. A luta é para mim e é para você também, para que você também seja santo e para que nós sejamos santos, porque um dia nós vamos morar num local extremamente, completamente santo, e só entra lá quem é santo. E só vamos estar com Jesus porque ele é santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Jesus é este Deus. Amados irmãos e irmãs, a luz, ela faz as trevas se dissiparem. Lá no capítulo 5, vou ler novamente aqui o versículo de número 15 de Mateus. Capítulo 5, versículo 15, ele diz: ninguém que acende uma candeia a coloca debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Todo mundo já passou por um momento de faltar energia, né? Acende a vela e bota debaixo da cama, é isso? Bota num local em que vai pelo menos iluminar uma boa parte, né? Se fosse aqui, digamos, hoje, a gente ia acender e botar pelo menos aqui no pastor que está falando, né? Para todo mundo ver. Se fosse alguém falando, levava para lá. É a mesma coisa. Quando nós conhecemos a Cristo, domingo passado pregava na igreja sobre a graça do Senhor. Quando nós recebemos a graça, quando nós conhecemos a Cristo, nós não podemos esconder. Não, eu conheci a Cristo. Cristo é só meu agora. É assim que nós vamos fazer? Não! Do mesmo jeito que a minha família foi transformada, está sendo mudada e moldada, segundo a vontade do Senhor, eu quero que os meus irmãos também conheçam. Eu quero que os meus tios também conheçam. Eu quero que as pessoas da família da minha esposa também conheçam a Cristo como eu conheci um dia. E assim nós devemos espalhar. Nós somos luz, mas não para trazer a glória para nós. Nós somos transformados para que as pessoas olhem para nós e vejam o que Jesus fez e o que Jesus faz. Acompanhe comigo, por favor, João capítulo 3, para que possamos entender isso que eu estou dizendo. João capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Veja só. É justamente no texto que está lá o 16, né, que todos nós conhecemos, na conversa entre Nicodemos e o Senhor Jesus, ele diz no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 3 de João o seguinte: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, por quê? Para que as suas obras não sejam expostas. Amados, quando nós nos aproximamos de quem não conhece a Cristo, e muitas vezes nós atribuímos que a pessoa está com raiva da gente, com raiva minha e com raiva de mim e com raiva de você. Lembre-se, você, eu, agora nós somos luz. E quando nós nos aproximamos dessa pessoa, ainda que não dizemos nada, ela vê o nosso caráter hoje, e vê o caráter dela, e vê como éramos, e vê o homem que Cristo nos transformou. Isso faz o quê? Com que a luz brilhe em meio às trevas. Quando tudo está desligado, que você acende o isqueiro ou risca o fósforo, o que as trevas fazem? Elas fogem da presença da luz. A mesma coisa acontece quando nós estamos refletindo a Cristo. As pessoas fogem daquilo que Jesus está mostrando. Por isso eles preferem amar as trevas do que amar a Jesus. Preferem amar o que o mundo oferece do que amar aquilo que Cristo oferece. Por isso a luz, elas não ficam ocultas, as trevas não ficam ocultas quando a luz está brilhando em meio às trevas. Amém, amados? E para concluir, agora concluindo, são só 2 pontos, eu acho que já falei até demais. Eu acho que eu nunca olho para quando eu começo a pregar e esqueço de perguntar também quanto tempo. Mas está tudo em paz, amém? Amém, irmãos? Amém. As irmãs também? Amém. Oh, glória. Concluindo, a função primária do sal é sua salinidade, nada mais. Se o sal perder a sua qualidade, para mais nada presta, ou não presta para mais nada. Não tem mais nenhuma serventia,
A função da luz é iluminar e para mais nada. Se perder também a sua serventia, ela não serve para mais nada. A luz tem um propósito de promover a iluminação e nenhuma outra função se não fazer isso. Não servirá para absolutamente mais nada. Então, as qualidades que a família cristã, já que estamos falando de família e falamos durante todo esse decorrer, as funções e as qualidades da família cristã, ela deve ser sal da terra e luz do mundo. Assim nós devemos viver enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo. Amém, amados? Que sua família seja sal da terra, que dê gosto aos que estão ao seu redor, aos que estão na igreja, aos que estão na sua casa, aos que estão na sua vizinhança, aos que estão no seu trabalho, que você, a sua família seja sal. Que ela dê gosto, que ela preserve, que ela evite a putrefação, que evite o apodrecimento. E que você seja luz. Luz para quê? Para conduzir essas pessoas até aquilo que você também conheceu um dia, até conhecer ao Senhor Jesus. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é e nós não somos absolutamente nada. Toda glória pertence ao Senhor. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Peço que você coloque de pé. Eu quero orar pelas famílias, depois eu passarei a palavra aqui, claro, e agradeço desde já a oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra. Continue orando por nós, tá? Eu não gosto de pedir nada, a não ser, ore comigo. Porque não é fácil não, o Senhor Ele tem nos dado graça e somente Ele que nos mantém de pé. E assim como vocês, e vocês vão de concordar comigo, quando tem uma guerra, quem são os primeiros atingidos? As lideranças, né? E elas são sempre aquelas que são procuradas primeiro, porque ao derrubar um general ou derrubar um líder, você leva pelo menos metade da tropa ou faz com que todos eles desistam, porque a pessoa de referência ela caiu. Então ore pelo pastor, ore por nós para que nós possamos continuar firmes e fortes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar pelas famílias em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença neste lugar. Cantamos a Ti, sentimos a Tua presença e também ouvimos a Tua voz nesta noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, as nossas famílias estão em Tuas mãos. Meu Deus, não tem sido fácil no mundo em que nós estamos vivendo mantermos-nos firmes, ó Deus, diante de tudo que temos enfrentado. Mas, ó Pai, nós sabemos que a nossa força está no Senhor. Que a nossa vida, Pai, está no Senhor, a nossa família está no Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Deus, nos mantendo, ó Deus, as qualidades que nós temos, as propriedades que nós temos, de mantermos, ó Deus, essa sociedade influenciada pela Tua palavra, influenciada pelo Teu amor. Meu Deus, que em nome de Jesus, nós possamos evitar, ó Deus, o apodrecimento dessa sociedade, o apodrecimento do seio familiar. Ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos preservar, ó Deus, o casamento, a educação dos filhos, que nós possamos preservar, ó Deus, a nossa família diante do testemunho que nós encontramos em Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser luz em meio às trevas, que a luz que brilha em nós e possamos resplandecer, ó Deus, o Senhor em nós, para que as pessoas possam conhecer, elas possam olhar para nós e entender que aquilo que brilha em nosso relacionamento, seja ele conjugal, entre filho e pai, mãe e filhos, ó Deus, seja em nome de Jesus resplandecido, porque vem a luz, vem do Senhor. Por isso, ó Deus, as nossas famílias, todos nós que estamos aqui, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é que nos mantém de pé em todos os dias, em todos os sentidos. Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa abençoar a cada irmão e irmã em nome de Jesus. Aleluia. As palmas do